a escola poderia transmitir esses valores republicanos, que é esse valor da ordem, que é uma nova civilidade, né? Homogeneizar a sociedade brasileira, à medida que nós temos aí um grande contingente de imigrantes, né, que estão chegando no Brasil no final do século XIX. Então nós temos um problema que é a construção da nacionalidade brasileira também. E se deposita na escola essa possibilidade. Sem contar que em todo o Ocidente a escola está sendo vista nesse momento como um fator de modernização social e cultural. Então o regime que se propõe, né, ser um novo, moderno, contra o período monárquico, que significa o que há de mais ultrapassado, arcaico, traz a escola como uma das suas expressões de modernidade. Os analfabetos só passaram a ter direito ao voto novamente na Constituição de 1988. O Tribunal Superior Eleitoral calcula que dos atuais 130 milhões de eleitores, 8 milhões são analfabetos. Professor Vila vai contar como chegamos à democratização do voto no Brasil. O voto do analfabeto na República. Após a Constituição de 34, o voto às mulheres foi um grande avanço, e o voto secreto e a criação da justiça eleitoral. Foram 3 grandes vitórias. É bom lembrar que as mulheres só votaram na França depois da Segunda Guerra Mundial e na Itália. Elas votam antes no Brasil. Você tem a justiça eleitoral e você tem o voto secreto. Bem, isso foi um grande avanço, mas os analfabetos continuaram não votando. As mulheres só puderam exercer o direito ao voto depois de 1945, com a queda do regime do Estado Novo de Getúlio Vargas. Então a República Populista, a partir com a Constituição de 46, também não reconhecia o voto analfabeto. Tanto que um dos debates no final dos anos 50, início dos anos 60, era o voto no analfabeto. Um dos grandes temas que polarizou a luta política. Veja que quando vem o golpe de 64, o governo Castelo Branco envia um projeto para o Congresso defendendo o voto analfabeto. Esse projeto não foi aprovado por causa de um voto. Faltou um voto para aprovar o voto no analfabeto. Bem, a partir depois passa o resto do regime militar, não se fala nem mais nisso. Mas quando veio a Assembleia Constituinte, havia um certo consenso do voto analfabeto. E o analfabeto passou a votar. Imaginava-se que o voto analfabeto seria um voto de contestação, um voto radical, que colocaria em risco uma espécie de domínio da elite brasileira tal. Ao contrário, as estatísticas sempre mostraram que o analfabeto vota com o governo com os candidatos mais conservadores, né? Foi pela necessidade de alfabetizar as crianças, para que um dia elas pudessem votar, que a educação entrou na agenda política, de onde nunca mais saiu. Olá, bom dia, turma, tudo bem? Bom dia! Professora Roseli, tudo bom? Nesta escola de São Paulo, a aula da professora Roseli Cardoso Marques, da 2ª série, é sobre a importância do voto. Por que acha que o voto é importante? Fala, Vinícius. Melhorar a nossa cidade? Para ter atendimento mais rápido nos hospitais. Para acabar com esse negócio de drogas. Helena? Também da nossa cidade e para a cidade não ficar poluída. E o que a gente precisa fazer para escolher bem o nosso candidato? Fala, Ana Júlia. Ver as propostas dele para ver se é bom ou ruim. O candidato fala que vai cumprir, mas não cumpre as coisas. Também tem que ver se ele vai ter condições de fazer as propostas, fazer o que ele prometeu. E também não é só porque tem uma propaganda bonita, assim, não é que vai votar, tem que escolher o candidato melhor. Há um princípio que a gente tem que pensar sempre no caso da educação, que ela não é um processo incondicionado, não é uma área autônoma dentro da sociedade, ela está integrada à sociedade e, portanto, ela depende de muitas características dessa mesma sociedade. Este eu acho que é outra lição que a gente tem lá na década dos 20 e que pode ser perfeitamente pensada até hoje, depois da década dos 20 até hoje, no caso brasileiro.